Esse é o caso mais pesado do canal. E não é aqueles casos que eu tô falando isso só pra engajar o vídeo ou pra vocês ficarem assistindo até o final ou qualquer coisa do tipo. Esse caso é realmente muito pesado, um dos casos que eu disse que eu talvez nunca falaria, e aqui eu tô falando, porque praticamente em todos os comentários dos vídeos longos eu vejo vocês pedindo esse caso. Enfim. Então, antes de mais nada, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros casos que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E pra esse caso em específico, eu senti que eu precisava conversar um pouco com vocês antes de começar a história. Então, se vocês não quiserem me ouvir falando sem parar, eu vou deixar 1 minuto aqui na tela pra vocês irem pro começo, pra quando eu começo a contar. Mas pra quem quiser ouvir e tiver interessado, eu acho que é bem importante pra esse vídeo em específico. Primeiro de tudo, hoje é meu aniversário. É óbvio que quando esse vídeo sair, não vai ser mais o meu aniversário, porque vai sair na quinta e hoje é terça. Mas enfim, porque eu tô decidindo gravar o caso mais pesado do canal no dia do meu aniversário, eu não sei. Talvez o universo tá querendo me falar alguma coisa. Mas enfim, o que acontece? Sempre me perguntam, quando eu abro caixinha de perguntas, ou quando até me encontram assim, pessoalmente, quais casos eu nunca falaria. E eu sempre comento de 3, apesar de que um desses, que é o caso que tá nesse vídeo agora, eu sempre fiquei meio em dúvida, porque eu penso... Bom, calma, daqui a pouco eu falo por quê. Inclusive, quem escuta o meu podcast com o Matheus, o Tá Repreendido, Desculpa, gente, que tá tendo uma leve briga de gatos aqui do meu lado. Mas quem escuta o podcast sabe que eu já comentei sobre esse caso da Sylvia Likens. Eu falei lá que talvez um dia eu falasse sobre esse caso. E os 3 casos que eu não gosto de falar são da Junko Furuta, do caso da Hello Kitty, que não tem nada a ver com a Hello Kitty personagem, é só porque depois eles usam uma Hello Kitty de pelúcia. E o caso da Sylvia Likens. É claro que tem alguns outros casos que eu também não gosto, mas normalmente são casos que envolvem tortura, violência gratuita, que não tem nenhum tipo de mistério, é 100% violência. E nesses 2 primeiros casos, da Junko e da Hello Kitty, eles envolvem a máfia japonesa. Então, o que acontece? Quando a gente ouve falar de máfia, a gente já sabe que eles têm um comportamento bem violento. É um negócio mais comum pra gente. Eu acho impressionante que tava todo mundo tranquilo aqui, deitadinho, os gatos. Aí eu começo a falar, eu acho que eles querem interagir comigo, e aí ficam aqui, ó, balançando a câmera, é isso aí. E aí, os 2 que envolvem a máfia, a gente já prevê que vai ser algo mais violento. É claro que a gente não devia aceitar, não deveria ser assim, mas infelizmente é. Então, sei lá, quando falam que a máfia japonesa, mexicana, qualquer uma fez alguma coisa com a pessoa, você já espera um comportamento bizarro e terrível. E eles têm os motivos deles, que não são nem um pouco aceitáveis, mas acontece. Agora, no caso da Sylvia Likens, é diferente, e é por isso que eu quis trazer esse caso pro canal. O caso dela também é um caso muito pesado de tortura, mas aconteceu num lugar que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Foi uma mulher, foram os filhos dela, foram as crianças da vizinhança, foram várias pessoas que você nunca imaginaria que teriam um comportamento tão bárbaro. Então eu acho que é até importante, como um conteúdo educativo, da gente saber que essas coisas não acontecem só dentro da máfia. Elas podem estar acontecendo na casa do lado da sua e você nem tá prestando atenção. Então é por isso que eu decidi trazer esse caso no canal. Eu já aviso que é um caso muito pesado pra mim e provavelmente pra vocês. Eu deixo aqui os alertas de gatilho. Eu espero que vocês tenham mais de 18 anos se vocês estiverem assistindo esse vídeo e que vocês arquem com as consequências. Não sei falar uma palavra diferente, porque eu acho que arquem com as consequências é meio pesado. Mas enfim, saibam que pode ser que depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês tenham um mal-estar e, sei lá, uma perca de fé na humanidade. Pronto, prometo que agora, depois de quase 5 minutos falando sem parar, vamos começar essa história. E agora eu vou tentar entrar no meu modo 100% repassando informações e tentar não sentir, porque é um absurdo. Ah, um último detalhe. Teve uma pessoa que comentava em quase todos os vídeos longos pra eu falar sobre esse caso. Eu não queria, eu ensaiei várias vezes, teve um dia que até que eu sentei na frente da câmera, comecei a falar, eu falei, não vou. E aí parei e desisti. Então agora eu acho que eu fui vencida pelo cansaço. Pronto, chega, vamos lá. A Sylvia Marie Likens nasceu no dia 3 de janeiro de 1949. Ela era a 3ª filha do Lester e da Elizabeth Likens. Ela tinha 4 irmãos, um par de gêmeos mais velhos chamados Diana e Daniel, e um par de gêmeos mais novos chamados Jenny e Benny. E eu acho bem bizarro que ela era a única filha que não era gêmea. Em 1965, a Sylvia tinha 16 anos. Ela adorava andar de patins, ela amava os Beatles e ela também era muito super protetora da irmã mais nova dela, a
Jenny. Essa irmã teve pólio quando ela era criança, e aí ela tinha um problema pra andar, a perna dela não era muito forte. A Sylvia tinha cabelos longos, ondulados e morenos. Diziam que ela tinha um sorriso brilhante, e a família dela chamava ela de Cookie. Quando ela cresceu um pouco, a Sylvia começou a trabalhar como babá para outras crianças, e ela usava esse dinheiro pra fazer algumas viagens com a irmã e levar ela pra patinar no gelo. Então as duas eram bem próximas. Nesse ano de 1965, a Sylvia conheceu duas garotas na escola em que ela estudava, a Paula e a Stephanie Benizolski, eu acho que é assim que pronuncia. E aí no dia 3 de junho, a mãe da Sylvia foi presa por causa de um furto em uma loja. Já o pai dela, o Lester, ele trabalhava no circo, então ele tava o tempo todo viajando, aí ele passava alguns meses fora, depois voltava pra ficar com as crianças, então ele era muito ausente. Agora que a mãe dela tinha sido presa, as meninas ficaram sem ninguém pra cuidar delas enquanto o pai tava fora. Normalmente, o pai delas gostava de levar os meninos junto pra trabalhar no circo, mas ele não achava que o ambiente era muito propício para as duas garotas crescerem. E nessa época, a Sylvia estava bem próxima das duas meninas que ela conheceu na escola. O pai dela acabou conhecendo a mãe dessas meninas, ela chamava Gertrude. E aí, o Lester tinha mais uns 3 meses no circo, ele precisava achar algum lugar para deixar as meninas, e como essa Gertrude parecia ser uma mulher boa e as meninas já tinham contato com as filhas dela, ele foi até a casa da Gertrude e perguntou se tudo bem ele deixar as filhas com ela nesse tempo que ele tivesse fora, e aí cada semana ele pagaria $20 pra ajudar nas despesas da casa. A Gertrude gostou muito da ideia, principalmente pela parte do dinheiro, e prometeu pro Lester que ia cuidar das meninas como se fossem filhas dela. Agora vamos falar um pouco sobre a Gertrude, que é a pior mulher que já existiu no mundo. A Gertrude nasceu como Gertrude von Fossen em 19 de setembro de 1928. Quando ela tinha 16 anos, ela se casou com um homem chamado John Stefan Benizolski, e aí por isso o sobrenome dela. O casal teve 4 filhos juntos, mas o relacionamento dos dois era muito tóxico. Inclusive a Gertrude, quando ela era pequena, ela viu o pai dela tendo um ataque cardíaco e na frente dela. Então eu imagino que isso tenha sido bem traumático, e depois, com esse relacionamento abusivo, ela era realmente abusada fisicamente, psicologicamente, ele batia muito nela, ela não tinha muita paz, e as filhas dela também eram abusadas pelo marido. 10 anos depois desse casamento, ela decidiu se divorciar dele. E aí, algumas semanas depois, ela conheceu um outro homem chamado Edward Guthrie. Infelizmente, ele também se revelou muito abusivo, e aí eles se divorciaram depois de poucos meses. A Gertrude parecia ser uma pessoa que não conseguia ficar muito sozinha. Depois que ela se divorciou desse segundo marido, ela voltou a ter um relacionamento com o primeiro. Os dois tiveram mais 2 filhos durante esse tempo, e aí ela se divorciou dele. E aí, seguindo a minha teoria de que ela não conseguia ficar sozinha, depois ela conheceu um homem chamado Dennis Newright, de 22 anos. Ele era bem mais novo do que ela, e os dois tiveram um filho juntos, chamado Dennis, em 1965, naquele mesmo ano em que a Sylvia e a irmã dela foram morar com eles. Só que os dois também não ficaram juntos, ainda mais porque o Dennis era muito novo, ele não queria saber de casamento e nem de ficar em uma casa cheia de crianças, sendo que ele não tinha nenhum emprego, não tinha dinheiro pra bancar aquelas crianças. A Gertrude até entrou com um processo contra ele pra receber um salário ali pra ajudar na criação do filho, mas ela nunca recebeu um centavo. Ou seja, a situação da Gertrude em 1965 era uma mãe sozinha com 7 filhos pra criar. Só que ela vivia na miséria, ela era fumante, ela parecia muito abatida, muito magrinha. Ela ganhava cerca de $55 por mês, então não era nem perto do suficiente para ela manter aquela casa. Vocês imaginam que quando ela recebeu a proposta do Lester para cuidar das 2 filhas, ela ia receber $20 a mais por semana, então isso ia aliviar um pouco as contas, mas seriam $20 a mais com 2 crianças a mais, então os gastos iam só aumentar. Inicialmente, nas primeiras 2 semanas, a família tratou a Sylvia e a Jenny muito gentilmente. As meninas todas, tanto da família Likens quanto da Benizolski, passavam muito tempo fofocando, cantando canções juntas. Elas tinham um dia a dia muito parecido, então elas estavam se divertindo. A casa dos Benizolski era aquele tipo de casa que todas as crianças da vizinhança entravam e saíam quando queriam, principalmente porque a Gertrude era bem liberal. Era uma casa onde essas crianças poderiam fumar, beber, transar
qualquer coisa do tipo. Ela não se importava, ela não olhava pra ninguém. Então tinha sempre uma galera nessa casa. A Gertrude tava passando por um momento mais difícil ainda, porque ela teve mais uma gravidez que gerou um aborto espontâneo. Ela parecia muito cansada e parecia ter o dobro da idade dela. E pra completar tudo isso, a filha dela mais velha, de 17 anos, estava grávida de um homem casado. A gente tá nos anos 60. Vocês sabem que até hoje tem gente que sofre de preconceito com isso, então imagina naquela época. A Sylvia e a Jenny dividiam o quarto junto com 3 das crianças da Gertrude: a Marie, de 11 anos, a Shirley, de 10 e o Jimmy, de 8. Só que o quarto tinha só um colchão no chão em que as crianças se revezavam para dormir nele. Infelizmente, o Lester nunca entrou na casa onde as filhas dele iam ser acolhidas. Isso eu achei que foi bem complicado, sabe? Eu acho que se seus pais vão te deixar na casa de alguém para morar, o mínimo que eles têm que fazer é ver se a casa tem condições para isso. Então ele não percebeu que não tinham camas suficientes e que a Gertrude estava passando por problemas. Depois das 2 primeiras semanas, recebendo os $20 certinho, o Lester, que estava nesse circo, não conseguia mandar os pagamentos frequentemente, com a frequência que ele queria. Então a Gertrude não foi mais recebendo aquilo e começou a ficar irritada. Afinal, ela estava cuidando de 2 meninas que não eram dela e não estava recebendo nada por isso. Ou seja, ela não tinha como alimentar todas aquelas pessoas e ainda pagar o aluguel da casa. E aí, as irmãs Likens se tornaram um objeto de desprezo da Gertrude. Depois do primeiro pagamento atrasado, ela arrastou a Jenny até o topo da escada e chicoteou ela com um cinto de couro. Ela ficava gritando: "Eu cuidei de vocês 2 cadelas por uma semana pra nada." No dia seguinte da surra, o dinheiro chegou pelo correio, então ela podia ter esperado só mais um dia que ela ia receber o pagamento. Mas alguns dias depois, o pai da Sylvia e da Jenny foi lá e deu alguns dinheiros antecipados, alguns pagamentos antecipados. E as irmãs não disseram nada pra ele do espancamento. Elas tinham medo que se elas falassem alguma coisa, isso ia acontecer de novo. Até porque elas sabiam que o pai delas não ia tirar elas de lá tão cedo. E aí a Sylvia decidiu tomar uma atitude pra ajudar nessa falta de dinheiro da família. Primeiro que ela não recebia nenhum dinheiro pra ela, né? Todo o dinheiro que o pai mandava ficava pra Gertrude. Então ela queria ter um dinheiro pra fazer as próprias coisas. Afinal, ela tinha 16 anos, ela era adolescente. Então elas começaram a juntar garrafas de refrigerante pra levar pra reciclagem e receber um dinheiro por isso. Quando a Gertrude ficou sabendo do que elas estavam fazendo, ela atacou a Sylvia com uma pá de madeira. Ela bateu repetidamente nas costas e na cabeça dela. E esses espancamentos aconteciam todos os dias. Teve uma época em que a Gertrude ficou doente e aí ela entregou essa pá pra filha dela, Paula, que espancava a Sylvia no lugar dela. E aí o abuso foi aumentando em frequência e em gravidade. A partir de agosto de 1965, esses espancamentos e maus tratos foram concentrados na Sylvia. Talvez a Gertrude tenha ficado com pena da Jenny porque ela tinha essa fragilidade nas pernas. Uma das coisas que diziam é que a Sylvia era muito bonita, muitos garotos se interessavam por ela na escola e a filha mais velha da Gertrude tinha um pouco de ciúmes. Então ela começou a inventar algumas coisas sobre a Sylvia. A Sylvia também inventava algumas coisas sobre ela. Ao mesmo tempo em que as meninas tentavam colocar ela pra baixo, ela tentava dizer coisas pra se valorizar também. Então ela disse pra família que ela tinha um namorado na Califórnia. Isso fez com que a Gertrude e a Paula ficassem muito bravas. A Gertrude chutou ela diversas vezes na região da virilha e também acusou ela de estar grávida. Outra coisa que acontecia muito é que a Paula e a Stephanie, que estavam na mesma escola que a Sylvia, elas falavam que a Sylvia estava espalhando alguns rumores sobre elas e falando que elas eram prostitutas. E aí uma delas contou pro namorado o que tinha acontecido, o que a Sylvia tinha falado, e aí ele ficou muito bravo, foi até a casa e bateu na Sylvia, espancou ela. E assim, acontecia todo tipo de coisa. Essas crianças na escola, elas iam até a casa pra participar dessa sessão de espancamento. Teve até uma vez que a Paula, ou a Stephanie, contou pra melhor amiga da Sylvia, a Ana, que a Sylvia tava espalhando alguns rumores sobre ela e nem era verdade. E ainda assim, a Ana foi pra casa e participou também dessas sessões. E acontecia todo tipo de coisa. Eles faziam com que a Sylvia tirasse a roupa na frente deles e aí eles inseriam coisas dentro dela. Era realmente um abuso sexual. Ela também ficava cheia de marcas de cigarro. E elas tinham uma irmã, né, a Diana, que era a irmã mais velha. Ela já era mais velha, então ela tava fora de casa, já não dependia dos pais. E às vezes ela encontrava a Sylvia. Às vezes a Sylvia falava que ela tava com fome. E teve até um dia que a Diana falou: ai, pega aqui um sanduíche, pode comer. E aí um dos filhos da Gertrude viu a Sylvia comendo, contou pra ela. A Gertrude ficou furiosa e decidiu punir ela de novo. Espancou ela diversas vezes. Às vezes eles colocavam ela dentro de uma água fervendo pra
purificar ela de todos os pecados. Também teve uma ocasião em que a Sylvia acabou roubando uma roupa da escola, porque ela precisava usar pra escola, mas a Gertrude não comprou pra ela. Então ela decidiu roubar porque ela precisava daquilo pra estudar. E aí é claro que quando a Gertrude ficou sabendo, também puniu ela. A Paula também tinha muita raiva em relação a Sylvia. Um dia ela bateu tanto na Sylvia que ela acabou quebrando o pulso. E aí ela foi pro médico, voltou com um gesso no pulso e aí bateu na Sylvia agora com o gesso. E é tudo tão absurdo que parece inacreditável, mas realmente aconteceu. Ela também era muito abusada com comida. Como ela não tinha o que comer, a Gertrude não dava comida pra ela, ela começou a procurar comida na lixeira. E aí um dia, quando ela foi pega pela Gertrude e a Paula, junto com um vizinho chamado Randy, eles pegaram um cachorro quente que tava no lixo, cheio de especiarias e condimentos e, enfim, todo tipo de coisa nojenta. Fizeram ela comer e depois que ela comeu, ela vomitou. E aí eles fizeram com que ela comesse o vômito. A Gertrude sempre ficava chamando a Sylvia de nomes horríveis, e as filhas, principalmente a Paula e a Stephanie, ficavam rindo daquilo. A Gertrude também queimava as pontas dos dedos da Sylvia com fósforo e ficava gritando que ela estava arruinando a vida dela. Muitas vezes, o pai da Sylvia visitava as duas e eu não sei como, mas ele parecia não achar que tinha alguma coisa errada. E em nenhum momento ele decidiu olhar a casa ou as condições em que elas estavam vivendo. E aí o assunto sempre voltava para uma suposta promiscuidade da Sylvia. A Gertrude ficava falando que ela nunca podia fazer alguma coisa com um garoto antes de se casar. E aí a Sylvia falava que não deveria ser assim, até como um tipo de provocação pra Gertrude. E aí vocês podem estar pensando, tá, se ela já estava sendo espancada assim, ela deveria ficar quieta, pelo menos, e respeitar a Gertrude. Mas ela tinha 16 anos, e eu imagino que depois de tanta violência gratuita, mesmo ela não tendo feito nada, ela também não queria ficar quieta na dela. E os chutes que ela recebia na região da virilha ficaram muito sérios. Teve até uma ocasião em que a Gertrude fez com que a Sylvia inserisse uma garrafa na região dela, na frente de várias pessoas que estavam assistindo e dando risada. A Sylvia e a Jenny nunca contaram pros pais o que estava acontecendo, porque a Gertrude ameaçava matar elas caso elas fizessem isso. E a gente não sabe o que passava na cabeça das duas, elas provavelmente estavam com muito medo e elas já estavam sofrendo o suficiente. E a Gertrude chegou num ponto que proibiu as duas de verem a irmã mais velha, a Diana, que morava ali perto. Teve até uma vez que a Paula abriu a porta de casa e desafiou a Sylvia a sair e ficar longe deles e ir embora. Só que a Sylvia não tinha pra onde ir, não tinha como ela simplesmente ir pra rua. O último dia de aula da Sylvia foi dia 6 de outubro. Isso foi um dia depois da visita do pai dela. Por causa dos chutes que ela recebia na virilha, ela acabou se tornando infértil e ela teve um problema com urinar. Ela não conseguia segurar mais porque ela tava muito machucada. E aí quando ela urinava em partes da casa que ela não deveria, sem querer, isso deixava a Gertrude muito brava. Isso fez com que ela fosse banida pro porão. O Coy, o namorado de uma das filhas da Gertrude, se tornou um dos principais atacantes da Sylvia. Ele gostava de jogar ela nesse porão de concreto e amarrar ela por dias a pedido da Gertrude. E aí as crianças da escola passaram a visitar a residência para participar das torturas. Pra Gertrude, nada estava fora dos limites. Se eles queriam praticar karatê, judô, eles podiam praticar na Sylvia. Algumas crianças apagavam cigarros na pele dela para ouvir ela chorar. Muitas vezes ela tomava banho com água escaldante que formava bolhas na pele e ficava muito fina. Nos piores dias, essa parte da história me deixa muito indignada, a Gertrude pegou uma agulha e começou a esculpir uma frase na barriga da Sylvia. Ela não conseguiu terminar e ela incentivou um vizinho de 15 anos chamado Richard a terminar o trabalho. Ele teria escrito, "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso", gravado na barriga dela. Ele também aqueceu um gancho de metal e tentou cravar a letra S no peito dela, a pedido da Gertrude. Mas ao invés disso, acabou marcando ela com o número 3. E aí a Gertrude ficava provocando ela, falando, o que você vai fazer agora? Agora você não vai poder se casar. E nessa hora, a Sylvia já tava muito cansada. Ela respondeu que achava que não tinha nada que ela pudesse fazer. E aí, de novo, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, mas ninguém falava nada, ninguém percebeu nada. Ela continuou indo pra escola, ninguém percebia que ela tava machucada. A Diana, uma vez, a Sylvia conseguiu falar pra irmã que ela tava sendo abusada, mas ela não acreditou. Não sei por que ela não acreditou. Teve um dia até que ela foi visitar as meninas, e aí a Gertrude falou que não podia, que elas estavam proibidas de ver a irmã. E ela meio que deixou pra lá, sabe? Ela não insistiu muito, ela não parecia se importar. E aí teve uma vez que, não sei se era mãe de algum aluno, mas alguém do tipo ligou pra escola e falou, olha, a gente tá vendo essa menina, ela parece estar muito desnutrida, ela tá com várias marcas pelo corpo e tal. E aí a escola ligou pra meio que um conselho tutelar e eles foram até a casa da Gertrude pra investigar o que tinha acontecido. Mas a Gertrude deu uma explicação falando que, na verdade, todos esses ferimentos tinham acontecido
acontecido por causa de uma semana que a Silvia tinha fugido de casa e passado um tempo na rua, e que isso era decorrência da própria promiscuidade da Silvia, então era culpa dela. E aí quando ela voltou pra casa, a Gertrude disse que ela era uma péssima influência pra todas as crianças da vizinhança e pros próprios filhos dela, e que ela não tinha jeito. E aí o conselho tutelar meio que olhou, ouviu a história, acreditou na Gertrude e foi embora. Então, assim, mesmo quando tinha uma expectativa de alguém fazer alguma coisa, ninguém fez nada. E aí, enfim, é claro que a tortura foi continuando, sempre tem mais. E uma coisa que me deixa muito chocada é que todas essas crianças da vizinhança iam lá praticar essas torturas e ninguém falava nada pra ninguém, ninguém achava isso errado. E aí a gente pode até pensar, tá, talvez as crianças estão sendo influenciadas, elas não sabem o que é certo e o que é errado. A pessoa tinha 15 anos, 16 anos, 17 anos, é claro que ela sabe o que ela tá fazendo errado. Então, na minha opinião, todo mundo deveria ser punido. Enfim, depois que a Silvia foi presa lá no porão, ela foi começando a ficar cada vez mais fraca. Ela ficava amarrada lá em cima, no frio, sem comida, sem nada pra beber. E ela ainda tava urinando no chão, porque, enfim, ela tava presa no porão, não tinha onde ela ir. E toda vez que isso acontecia, a Gertrude colocava ela naquela água quente. E ela foi ficando cada vez mais fraca. E aí, gente, eu tô começando a ficar muito emotiva nessa parte. Mas a Jenny, a irmã da Silvia, é óbvio que ela era a única pessoa que sabia o que realmente estava acontecendo. E ela não tinha o que fazer, ela era mais nova, ela tinha os problemas na perna. E aí teve um dia que ela foi conversar com a Silvia e a Silvia disse: Jenny, eu sei que você não quer que eu morra, mas eu vou morrer, eu posso dizer. E a voz dela tava bem fraca e trêmula. A Gertrude, nessa hora, sabia que a Silvia tava piorando, então ela até permitiu que ela dormisse no colchão. Eu imagino que a Gertrude não tava com dó, ela tava simplesmente com medo, porque se uma criança morresse na casa dela, provavelmente ela ia ser descoberta. E aí, depois que ela tomou um banho morno, ela foi obrigada a escrever uma carta que dizia o seguinte: ao senhor e senhora Likens, eu fui com uma gangue de garotos no meio da noite, e eles disseram que iriam me pagar se eu desse o que eles queriam. Então eu entrei no carro e todos pegaram o que eles queriam. E quando terminaram, me espancaram e deixaram feridas no meu rosto e em todo o meu corpo. Também escreveram na minha barriga: sou uma prostituta e tenho orgulho disso. Eu fiz quase tudo que pude pra deixar a Gertrude brava e ainda fazer ela gastar mais dinheiro do que ela tem. Rasguei um colchão novo e fiz xixi nele. Também custei as contas do médico da Gertrude, que ela realmente não podia pagar, e deixei ela em uma pilha de nervos, inclusive todos os seus filhos também. Ou seja, a Gertrude queria fazer parecer para os pais da Silvia que ela tinha sido a culpada de tudo, e que outras pessoas fizeram aquilo com ela. Naquela noite, a Silvia ouviu a Gertrude falando com os filhos sobre abandonar ela na floresta. Num último esforço, a Silvia tentou correr, mas a Gertrude pegou ela, arrastou ela de volta para casa e fez ela comer umas torradas. A Silvia não tinha força para comer. Por isso, a Gertrude atingiu ela com uma haste de cortina. E aí o filho dela, o John, levou a Silvia de volta pro porão. Ela foi amarrada pelos pulsos e os pés dela mal tocavam no chão. A Gertrude tentou enfiar um biscoito na boca ressecada da Silvia. A Silvia disse que ela não tava com fome e sugeriu que a Gertrude desse aquele biscoito pro cachorro. E aí a Gertrude deu um soco na barriga dela. O John alimentou a Silvia à força com o conteúdo da fralda do bebê e também deu as próprias fezes pra ela. Dia 25 de outubro, a Gertrude, o Coy e o John espancaram a Silvia até ela perder a consciência e a Gertrude pisou na cabeça dela. A Silvia, quando ela recobrou a consciência, ela reuniu forças para bater nas paredes e no chão do porão, esperando que alguém fosse ajudar, mas ninguém chegou. Na manhã do dia 26 de outubro de 1965, a Gertrude e a Stephanie deram um banho na Silvia. Durante esse banho, a Silvia parou de respirar. A família ficou desesperada, não porque eles se importavam, mas porque eles finalmente seriam pegos. A Stephanie tentou fazer procedimentos de primeiros socorros, mas não adiantou. A Gertrude colocou o corpo da Silvia de volta no colchão e instruiu que chamassem a polícia. Quando a polícia chegou, ela entregou aquela carta que a Silvia tinha escrito e explicou o que tinha acontecido, que ela tinha sido espancada na rua, que a Gertrude estava tentando dar medicamentos para ela, mas que ela não tinha aguentado. E aí os policiais contornaram o canto do corredor para ir até o quarto e encontraram a forma da Silvia ali deitada naquele colchão sujo. Um dos legistas notou que o lábio da Silvia estava semi-mastigado. Todas as 10 unhas dela estavam dobradas para trás e quebradas. Ela tinha centenas de feridas na pele, todas em diferentes estágios de cicatrização,
sugerindo um trauma em curso. E aí, o Dr. Charles Ellis realizou uma autópsia e a causa da morte foi tortura. A polícia perguntou pra Jenny o que tinha acontecido e ela repetiu tudo que a Gertrude tinha contado, mas disse: se você me tirar daqui, eu conto toda a verdade. Graças ao testemunho da Jenny, a polícia conseguiu prender toda a família, na verdade levar todos eles pro tribunal. A Gertrude negou tudo, ela disse que na verdade quem devia estar responsável pra cuidar das meninas eram os filhos dela, porque ela tava muito depressiva pra isso e que ela não tinha feito nada. Depois de 17 dias, a Gertrude foi condenada por assassinato em primeiro grau, a Paula foi condenada por homicídio em segundo grau, a Stephanie, que também era uma das irmãs mais velhas que participou da sessão de tortura, foi inocentada por falta de provas. Então, a Gertrude, a Paula e o John foram condenados e os dois namorados também foram. A Paula e a Gertrude receberam sentenças de prisão perpétua, mas a Paula só cumpriu 3 anos e aí depois foi libertada. E detalhe, a Paula se tornou professora depois. A Gertrude recebeu liberdade condicional em 1985 e aí várias pessoas se revoltaram com relação a isso, tentaram fazer uma petição para ela se manter na prisão, mas isso não adiantou, ela foi solta. Ela também era uma prisioneira modelo enquanto ela estava na prisão, ela participava de aulas de costura e as outras presas chamavam ela de mãe. Ela alegou que ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido. 4 anos depois dela ter sido solta, ela morreu de câncer no pulmão em 1990. Já a Stephanie se casou, teve vários filhos e também se tornou professora. Ela concordou em testemunhar contra a família. O Richard, o Coy e o John, que são os dois namorados e um dos filhos da Gertrude, foram condenados por homicídio culposo. Todos receberam penas de prisão de 2 a 21 anos, lembrando que alguns eram menores de idade, então a pena deles era menor, só que todos eles só cumpriram 2 anos. O Coy foi um cara que ficou indo e voltando da prisão ao longo de toda a vida dele, e ele morreu com 56 anos. Já o Richard, parece que depois que bateu na consciência dele a gravidade do crime, ele ficou muito estressado, começou a fumar demais e morreu com 21 anos de câncer de pulmão. O bebê, Danny, foi adotado por uma nova família. Eu fico até com dó, porque ele era só um bebê, ele não tinha nada a ver com a história, então ainda bem que ele foi adotado. Já o filho da Paula, daquele homem casado, também foi dado para adoção. A Jenny Likens se casou e teve os próprios filhos. Ela viveu o suficiente para ler o obituário da Gertrude. Ela enviou isso para a mãe dela, dizendo: boas notícias, maldita velha Gertrude morreu, hahaha, eu estou feliz por isso. A morte da Sylvia Likens continua até hoje a assombrar Indianápolis como o pior crime que já aconteceu ali. O promotor do caso disse: esse caso nunca teve igual, é a coisa mais perversa, mais hedionda que Indiana já viu. A casa da Gertrude ficou vazia por anos antes de ser vendida. Imagina a energia que tinha nessa casa. Agora é um estacionamento da igreja. Também existe um memorial dedicado a Sylvia. Enfim, esse foi o caso de hoje. Eu fico muito revoltada que um crime tão bárbaro fez com que essas pessoas nem fossem punidas. As crianças da vizinhança também, tipo, algumas delas foram acusadas por esses crimes de tortura, mas eles foram soltos, ninguém foi preso, ninguém fez nada, sabe? Não, isso, gente, eu fico extremamente revoltada. Esse foi um caso muito bárbaro e eu espero que vocês não tenham saído tão traumatizados. Acho importante a gente saber que existem pessoas ruins, sim, e que a qualquer momento, se a gente ouvir alguma coisa, que a gente possa fazer algo pra ajudar, pra gente ficar muito esperto. Inclusive, um detalhe que eu esqueci de mencionar é que um dos vizinhos tinha ouvido a Sylvia batendo nas paredes do porão e gritando por ajuda, mas depois de algum tempo, esse vizinho disse que esse barulho parou, os gritos pararam, e ele imaginou que era só as crianças brincando ou coisa do tipo, então ele decidiu não chamar a polícia. Então, se vocês ouvirem alguma coisa assim, eu acho que é sempre bom investigar e é sempre bom a gente tentar fazer algo pra que as coisas melhorem. Enfim, eu acho que vocês viram o quanto esse caso me abalou. É por isso que eu não gosto de falar desses casos muito violentos. Mas essa foi a história da Sylvia Likens. Espero que hoje ela tenha, sei lá, uma paz, que ela esteja em paz em um lugar melhor. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.